O cheiro de fritos pairava no ar do café, mas o silêncio que se instalara era mais pesado do que qualquer aroma. Não aquele silêncio de quando as pessoas acabam de conversar, mas um outro, denso, sufocante. O tipo que surge depois de uma verdade ser dita e ninguém estar preparado para a ouvir. Ali, à mesa pequena junto à janela, eu estava rígida, magra, pálida. Os meus ombros estreitos tremiam debaixo do meu casaco fino e gasto. As mãos agarradas à beira da mesa, com os nós dos dedos brancos, como se fosse a única coisa a impedir-me de desabar completamente. À minha frente, as minhas filhas, Sofia e Lia, gêmeas de uns 5 anos, com uns olhos que pareciam demasiado velhos para rostos tão pequenos e inocentes. Uma delas, a Sofia, olhava para mim com uma confusão assustada, sem conseguir perceber o que se passava. A outra, a Lia, estava calada, serena de uma forma que me parecia antinatural, como se já estivesse habituada a ver a mãe chorar. Atrás de nós, o ar ficou mais espesso. No último compartimento, umas figuras escuras estavam sentadas, imóveis. Casacos de couro, olhares frios, um tipo de poder que não precisava de se mostrar, mas que todos conseguiam sentir. Gente que, quando entrava num lugar, fazia a sala inteira prender a respiração. E o homem sentado no centro deles, o homem que toda a zona sul de Lisboa conhecia pelo nome, mas que ninguém ousava pronunciar em voz alta, olhava para a nossa mesa. Ninguém sabia o que tinha acabado de acontecer. Só sabiam que, um instante antes, o café estava cheio de vozes, o suave tilintar de talheres contra pratos. Depois, a minha Lia levantou a cabeça, olhou para mim e fez uma pergunta, apenas uma. A voz dela era pequenina, leve como um sopro, inocente na forma como as crianças perguntam por que o céu é azul. Mas aquela pergunta atravessou a sala como uma navalha, mais afiada do que qualquer grito, mais dolorosa do que qualquer acusação. E eu desabei. As lágrimas jorraram antes que eu as pudesse conter. Os meus ombros a tremer em ondas, a mão a cobrir a boca para não soluçar em voz alta. E naquele compartimento atrás de nós, o homem mais poderoso na sala, um homem que outrora tinha mandado matar pessoas sem pestanejar, sentiu de repente algo no peito ficar completamente imóvel, como se o seu coração, aquele que ele acreditava ter morrido há 20 anos, tivesse acabado de ser tocado pela mão de alguém. 6 horas antes, eu estava imóvel no meio do meu apartamento. Chamar-lhe apartamento era ser generosa, porque na verdade era apenas uma caixa apertada de cimento, com paredes manchadas de umidade e um teto que perdia flocos de gesso em zonas cansadas. Não havia pinheiro, nem luzinhas cintilantes, nada que sugerisse que aquela noite era a noite de ação de graças. Estava em frente ao frigorífico velho, a mão a fechar-se à volta da pega. Depois abri a porta. Uma luz amarela e doentia lá de dentro iluminou o meu rosto pálido, revelando as prateleiras vazias. Sem leite, sem ovos, nada além de uma caixa de bicarbonato de sódio que tinha caducado há 3 meses e meia garrafa de água. Fechei a porta novamente e o som ecoou pela sala silenciosa como uma lembrança cruel. Virei-me para a carteira em cima da mesa da cozinha. Tinha contado o dinheiro pelo menos 5 vezes naquele dia, mas abria de novo e contei, como se pudesse forçar um milagre a acontecer e fazer as notas multiplicarem-se sozinhas. 7,43 euros. Estendi-as, alisei cada nota de €1 amarrotada, contei cada moeda. Continuava a ser apenas 7,43 euros. Nem mais, nem menos. Não era o suficiente para comprar um peru. Não era o suficiente para uma refeição decente. Não era sequer suficiente para encher aquele frigorífico vazio. O meu olhar pousou na folha de papel colada à porta de entrada. O aviso de despejo. As palavras impressas em negrito pareciam gritar-me na cara cada vez que as olhava. 7 dias para arranjar quase 2.000 euros de renda em atraso. 7 dias antes que eu e as minhas 2 filhas fôssemos atiradas para a rua.
Tinha ligado ao senhorio, implorado por mais tempo, implorado para pagar emprestações, implorado por qualquer coisa. A resposta fria ecoava na minha cabeça como uma sentença proferida em tribunal. Não havia exceções. Do apartamento vizinho, chegavam risos, crianças a festejar, adultos a conversar uns por cima dos outros, e o cheiro a peru assado esgueirava-se pela fresta por baixo da minha porta e impregnava a minha sala. Cheirava tão bem que me apertava o estômago, tão quente que doía. Respirei fundo, deixando aquele aroma encher os meus pulmões como uma tortura doce. Ação de graças, soltei uma risada, amarga e exausta. Pelo que é que eu devia estar agradecida? Por o Daniel ter morrido e me ter deixado sozinha com 2 filhas pequenas? Por a seguradora se recusar a pagar com uma pilha de razões ridículas? Por ter perdido o emprego, a casa, ter perdido tudo no espaço de apenas 2 curtos anos? Por em 7 dias eu nem saber para onde levar as minhas filhas? Agradecida pelo quê? Quando a minha vida se tinha tornado nada mais do que uma cadeia interminável de perdas, virei-me e olhei para o sofá velho no canto da sala. Sofia e Lia dormiam ali, 2 corpos pequenos aninhados debaixo de uma manta fina, esgarçada nas bordas. Sofia estava por fora, um braço sobre a irmã mais nova, como se a estivesse a proteger. Lia estava aconchegada, a cabeça encostada ao braço da irmã, o rosto profundamente adormecido. Vestiam pijamas que lhes tinham ficado demasiado apertados, as mangas subindo para revelar pulsos finos. Olhei para elas e senti uma pontada aguda no peito. Elas não pediam nada. Não perguntavam por que não havia peru. Não perguntavam por que a nossa casa não era como as dos outros. Apenas estavam caladas, obedientes, a esforçarem-se para não me deixar mais triste. Essa obediência doía ainda mais do que o choro. Fui até ao sofá, sentei-me ao lado delas e acariciei suavemente o cabelo da Sofia. A criança mexeu-se, mas não acordou. Olhei para os 7 euros na minha mão. Não era o suficiente para uma refeição em casa, mas talvez o suficiente para comprar uma pequena porção de batatas fritas em algum café. O suficiente para nós as 3 nos sentarmos em algum lugar quente, com luzes, com pessoas, com algo que se parecesse, mesmo que ligeiramente, com um feriado. Eu não lhes podia dar um verdadeiro dia de ação de graças, mas talvez lhes pudesse dar uma memória. Um momento normal dentro de um período de dias que tinha sido tudo menos normal. Levantei-me, respirei fundo e, com um leve tremor, sacudi suavemente o ombro da Sofia. As minhas filhas, os meus amores. Ah, Daniel. Ao tocar no ombro da Sofia, parei de repente. Olhei para a minha própria mão, para o dedo anelar desprovido de anel, e a memória surgiu como uma onda que não conseguia deter. Aquele dedo já usara um anel. Era pequeno, nada de diamantes cintilantes ou ouro de 18 quilates, apenas uma simples aliança de prata com palavras gravadas por dentro. O Daniel tinha gasto 1 mês inteiro de salário para a comprar. O nosso dia de casamento tinha sido tão modesto quanto aquele anel, numa pequena igreja nos arredores de Lisboa. Apenas alguns amigos íntimos e um padre idoso. Eu vestia um vestido branco emprestado da minha irmã, um pouco largo na cintura, mas não me importava. Tudo o que conseguia ver era o Daniel no final do corredor, num fato alugado, já um pouco gasto nos punhos, a sorrir tão luminosamente como se eu fosse a coisa mais bonita que alguma vez tinha visto na sua vida. Aquele sorriso. Nunca me esqueceria daquele sorriso, aberto e sincero, cheio de esperança num futuro que ambos acreditávamos ser lindo. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos um ao outro. E naquele dia isso era suficiente. Depois nasceu a Sofia. Ainda me lembro do momento em que o Daniel pegou na filha pela primeira vez. Como as mãos rudes de um bombeiro se tornaram subitamente trêmulas e estranhamente gentis. Ele chorou. O homem que conseguia entrar em edifícios em chamas sem pestanejar, chorou ao olhar para a vida pequenina nos seus braços. 1 ano depois,
A Lia veio ao mundo e o nosso pequeno lar encheu-se de risos de crianças. O Daniel trabalhava no turno da noite. Eu dava aulas de pré-escolar durante o dia. Revezávamos-nos com as meninas e contávamos cada tostão para poupar o que podíamos. A vida não era abundante, mas transbordava de amor. Nesse dia de ação de graças, o Daniel assou um peru minúsculo num forno velho que estava sempre a dar problemas. E demorou quase 4 horas porque ele continuava a abrir a porta para verificar. Quando finalmente o pôs na mesa, estava um pouco queimado de um lado e não muito cozido do outro. Toda a família comeu até a última migalha. O Daniel ergueu um copo de sumo de laranja, porque não tínhamos dinheiro para vinho, e disse que estava grato por ter as 3 meninas mais bonitas do mundo naquela cozinha. A Sofia bateu palmas e riu, mesmo sem perceber o que o pai queria dizer. A Lia adormeceu no berço. Olhei para o meu marido à luz tremeluzente da vela e pensei que aquilo era tudo o que eu alguma vez precisaria nesta vida. Estava enganada. A vida não me permitiu manter o que amava para sempre. O incêndio na fábrica de produtos químicos aconteceu numa noite de inverno, quando o Daniel estava de serviço. Foi um dos primeiros a entrar. Salvou 4 trabalhadores presos e as pessoas elogiavam-no como um herói. Ninguém sabia que fumo tóxico tinha entrado nos seus pulmões silenciosamente, lentamente, como um assassino paciente. 6 meses depois, o Daniel começou a tossir. 1 ano depois, foi-lhe diagnosticado cancro do pulmão em fase terminal. O hospital tornou-se a nossa segunda casa. Sentei-me ao lado da sua cama todos os dias, vendo-o emagrecer semana após semana, dia após dia, hora após hora. O homem que costumava erguer-me aos ombros e correr pela sala só para fazer as minhas filhas rir, já não tinha forças para levantar a mão. Tubos respiratórios enrolavam-se à volta dele como uma teia impiedosa. O monitor apitava num ritmo constante, contando os batimentos cardíacos que lhe restavam. Segurei a sua mão, a mão que antes tinha sido tão forte, agora nada mais do que pele sobre osso. Queria dizer algo. Queria ouvi-lo dizer algo. Um adeus. Uma instrução final. Qualquer coisa a que me pudesse agarrar nos dias que se seguiriam. Mas o Daniel não falou. Apenas me olhou. Os seus olhos avermelhados pela dor e pela morfina. E naquele olhar estava tudo o que ele queria dizer e não conseguia expressar em palavras. Lamento ter de ir primeiro. Lamento deixar-te sozinha. Cuida das crianças. Amo-vos. Então, ele fechou lentamente os olhos. Fiquei ali muito tempo, depois de o apito se ter transformado numa única linha ininterrupta. A minha mão ainda segurava a dele, embora a sua mão já estivesse fria. Depois do funeral, tudo desabou como dominós. A seguradora recusou-se a pagar por alguma razão técnica que eu não compreendia e já não tinha forças para combater. Tinha faltado demasiado ao trabalho para cuidar do meu marido e fui despedida. As nossas poupanças esgotaram-se com as contas do hospital. Dívida sobre dívida. Juros gerando mais juros até que eu nem sabia quanto devia. No mês passado, quando o senhorio bateu à porta e exigiu a renda, eu não tinha mais nada para dar. Olhei para o anel de casamento na minha mão, a única coisa que restava do nosso matrimônio, e tirei-o. A loja de penhores deu-me 150 euros. Não o suficiente para pagar tudo, mas o suficiente para mais um mês. Um mês tinha passado. Hoje, o meu dedo estava nu e não me restava nada para vender. Empurrei a torrente de memórias para o lado e forcei-me a voltar ao presente. Sacudi suavemente o ombro da Sofia, depois acariciei a bochecha da Lia, chamando suavemente com uma voz que tentava soar alegre. As 2 meninas abriram os olhos, pesados de sono. A Sofia soltou um bocejo longo e inconfundível, enquanto a Lia pestanejava para a mãe com um olhar sonolento e distante. Disse-lhes que nós as 3 íamos jantar fora, como uma pequena festa de feriado. A Sofia acordou de imediato, soltando um pequeno guincho, com cuidado para não incomodar os vizinhos.
A Lia não disse uma palavra, apenas assentiu e começou a vestir-se sem que lhe fosse preciso dizer nada. Abri o armário e procurei as coisas mais quentes que lhes pudesse encontrar. O casaco da Sofia era pequeno desde o inverno passado, as mangas subindo para expor os seus pulsos finos, mas ainda era a coisa mais quente que a criança possuía. A Lia vestiu a camisola cinzenta velha da irmã, que lhe ficava larga, mas pelo menos era comprida o suficiente para cobrir a sua barriga. Enrolei um cachecol extra em cada menina, ajustei os seus gorros de malha, agora desfiados e com borbotos, depois vesti o meu próprio casaco fino, o mesmo que usava há 4 anos. Sabia que não era quente o suficiente, mas não havia outra opção. As três saímos do apartamento e fechamos a porta atrás de nós, sem olhar para o aviso de despejo ainda lá colado. Como uma ameaça silenciosa, o vento de novembro atingiu os nossos rostos no momento em que chegamos ao corredor, frio o suficiente para cortar. A Sofia estremeceu e agarrou-se à minha mão, enquanto a Lia permaneceu em silêncio ao meu lado, a cabeça baixa para desviar das rajadas. Caminhamos pela rua, os pequenos passos lutando para acompanhar os meus. Ao passarmos pela paragem de autocarro, a Sofia levantou a cabeça e perguntou por que não íamos de autocarro, onde estaria quentinho. Sorri, um sorriso que tive de lutar para manter no lugar, e disse que caminhar era mais divertido, que podiam ver as luzes de Natal que as pessoas tinham posto mais cedo. A Sofia aceitou a resposta sem mais perguntas. Ela não sabia que a passagem de autocarro para 3 pessoas era suficiente para comprar mais uma porção de batatas fritas e que eu estava a contar cada cêntimo para que naquela noite as minhas filhas pudessem comer algo mais do que sonhos famintos. Passamos por casas quentes e bem iluminadas de cada lado da rua. Através de cada janela, via cenas que pertenciam a outro mundo. Famílias reunidas à volta das mesas de jantar, perus assados e dourados colocados no centro, crianças a rir, adultos a erguer copos, a luz da vela a tremer, música de ação de graças vinda de algum lugar, todas as coisas que nós as três não tínhamos. A Sofia de repente puxou a minha mão e apontou para uma casa com uma grande janela de vidro virada para a rua. Uma família numerosa lá dentro, sentada à volta de uma mesa comprida. Soltou um suspiro de admiração, dizendo que o peru naquela casa era tão grande que devia ser do tamanho de um gato inteiro. A voz dela transmitia pura admiração, nem um rasto de desejo ou ciúme. Apenas o simples espanto de uma criança de 5 anos a ver algo que parecia mágico. E isso magoou-me mais do que se a criança tivesse chorado e implorado. Ao meu lado, a Lia não disse nada. Apenas apertou a minha mão com mais força, os pequenos dedos fechando-se como se tivesse medo que a mãe desaparecesse. Olhei para a minha filha mais nova, encontrei os seus olhos que pareciam mais velhos do que deveriam ser. E neles vi uma compreensão que nenhuma criança de 5 anos deveria ter de carregar. A Lia sabia. De alguma forma, ela sabia. Engoli as lágrimas que ameaçavam escorrer, apertei a mão da minha filha e continuei a andar. E então, finalmente vimo-lo. O Café da Mariana, um pequeno estabelecimento numa esquina. Não era chamativo nem elegante, mas a luz amarela que irradiava de lá dentro parecia um convite caloroso naquela noite gélida. Era o único lugar ainda aberto onde eu tinha coragem de entrar com 7 euros no bolso. O pequeno sino de vento sobre a porta emitiu um suave som tremeluzente quando nós as três entramos no Café da Mariana. O calor envolveu-nos como um abraço de boas-vindas, aliviando pelo menos um pouco o frio que nos tinha penetrado nos ossos durante a longa caminhada. O café era mais pequeno do que eu imaginara, apenas uma dúzia de mesas próximas umas das outras. Mas era limpo e acolhedor de uma forma que os lugares realmente sofisticados nunca conseguiam ser. O velho chão de madeira estava liso e polido, onde os passos passavam com mais frequência.
A tinta amarela pálida nas paredes estava a descascar ligeiramente nos cantos do teto, mas tudo estava limpo com atenção. As decorações de ação de graças eram modestas, mas feitas com esforço. Algumas abóboras de plástico no balcão, folhas de bordo falsas, cor de laranja e vermelho, estavam coladas nas janelas, e um letreiro de madeira com as palavras "Dar Graças" pendia na parede, a pintura desbotada pelos anos, mas ainda colocado no local mais honroso. O cheiro a peru assado vinha da cozinha, entrelaçado com puré de batata e molho, e engoli em seco sem querer. Havia cerca de 10 clientes lá dentro. Um homem de meia idade sentado sozinho num canto, curvado sobre a sua chávena de café, como se estivesse a esconder-se de algo. Um casal idoso estava sentado junto à janela, partilhando um prato de peru, no silêncio caloroso de pessoas que tinham estado juntas toda a vida. Uma pequena família com 2 crianças ria e tagarelava. Os pais, lembrando suavemente para abrandar e comer. Cenas comuns de uma noite de feriado comum. Mas para mim, eram luxos que sentia que nunca mais conseguiria alcançar. De trás do balcão, uma mulher mais velha saiu. Cabelo prateado, torcido num coque arrumado, um avental branco limpo amarrado à cintura, olhos brilhantes por trás de óculos de leitura. Era a Mariana, a proprietária, uma mulher que nunca tinha conhecido, mas reconheci de imediato. A Mariana olhou para nós às 3 paradas à porta, o seu olhar parando por um breve momento nas nossas roupas finas, nos rostos empalidecidos pelo frio. Eu agarrava as mãos das minhas filhas como se tivesse medo que alguém as levasse. Mas não havia piedade naquele olhar, apenas a compreensão silenciosa de alguém que tinha testemunhado demasiadas histórias semelhantes ao longo dos anos a gerir este café. A Mariana sorriu, aproximou-se e não perguntou onde queríamos sentar-nos. Simplesmente levou-nos a uma mesa pequena junto à janela, o local mais quente da casa por ser o mais próximo do aquecedor. Senti uma onda de gratidão porque a mulher não insistiu. Não me olhou com aquele tipo de olhos simpáticos que eu odiava. Sentamo-nos, a Sofia e a Lia juntas de um lado, eu em frente a elas para poder ver os 2 rostos ao mesmo tempo. A Mariana colocou 3 menus de plástico na mesa e afastou-se, dando-nos tempo para decidir. Levantei o menu e o meu coração encolheu. Especial de ação de graças, 18,99 ó. Um prato de peru com puré de batata, molho, broa de milho e uma fatia de tarte de abóbora para a sobremesa. Virei a página rapidamente, como se me pudesse queimar a pele. Os meus olhos desceram para a parte de baixo do menu, onde os itens mais baratos se amontoavam num canto. Batatas fritas, 4,99 €. Fiz as contas na cabeça, mais imposto, restando cerca de 2 € para gorjeta. Não muito, mas eu não podia não dar gorjeta. Não porque tivesse dinheiro, mas porque sabia o que os empregados sentiam quando não recebiam gorjeta. Quando a Mariana voltou, pedi com uma voz tão baixa que a mulher teve de se inclinar para ouvir. Uma porção de batatas fritas, 3 copos de água. A Mariana assentiu, não perguntou mais nada, não sugeriu pedir mais, apenas apontou e afastou-se. Enquanto esperávamos, a Sofia virou-se para olhar para a mesa ao lado, onde a pequena família estava a ser servida com um prato fumegante de peru. A criança engoliu em seco, os olhos fixos na fatia dourada de carne, mas não pediu nada. Apenas olhou por um momento, depois virou-se, baixou a cabeça para a mesa, fingindo que não tinha visto absolutamente nada. Olhei para ela e o meu coração partiu-se em mais um pedaço. O sino de vento voltou a tremer, mas desta vez o som foi completamente diferente. Já não era um tilintar suave e acolhedor, mas um aviso seco e urgente. A porta abriu-se e o frio vento de novembro entrou no café como uma onda invisível, trazendo consigo o ar gélido do exterior. Mas não foi o vento frio que mudou a atmosfera no café da Mariana.
Foram as pessoas que acabavam de entrar. João Blackwood entrou primeiro. Quase 1,90 m de altura, parecia uma torre negra na pequena sala. Um longo casaco preto caía quase até os joelhos, perfeitamente ajustado. O tipo de tecido que eu tinha a certeza que custava tanto quanto um ano inteiro de renda do meu apartamento. O cabelo escuro estava penteado para trás, revelando uma testa alta e uma ligeira cicatriz que atravessava a sua sobrancelha de esquerda, um vestígio de um passado sobre o qual ninguém ousava perguntar. Mas o que fazia as pessoas prenderem a respiração eram os seus olhos, ainda cinzentos e frios. Eles varreram o café uma vez, não procurando nada, simplesmente a medir. A forma como um predador examina o seu território. Atrás dele vinham outros 3 homens. O mais próximo era Pedro Marchetti, cabelo grisalho, rosto inexpressivo, movendo-se atrás de João como uma sombra leal. Os outros 2 caminhavam de cada lado, grandes e silenciosos, os seus olhos a varrer constantemente a sala da forma como só pessoas habituadas ao perigo fazem. Não usavam uniformes, nem crachás, nada para provar quem eram. Não precisavam. A forma como se moviam, a forma como o ar ficava mais denso no instante em que apareciam, dizia tudo. A reação dentro do café foi quase imediata e em perfeita união. O casal idoso junto à janela baixou subitamente as cabeças, os olhos fixos nos seus pratos, como se a comida fosse a coisa mais fascinante do mundo. O homem sentado sozinho no canto ficou estranhamente absorto no seu café frio, levantando a chave na boca sem beber. A pequena família com 2 crianças calou-se a meio da frase. Os pais, trocando olhares ansiosos antes de se inclinarem para dizer suavemente aos miúdos para comerem mais depressa. Toda a zona sul de Lisboa sabia quem era João Blackwood, ou pelo menos sabiam o suficiente para entender que não deviam olhar para ele nos olhos, não deviam chamar a sua atenção e absolutamente não deviam agir com curiosidade sobre o seu trabalho. Rumores sobre ele espalhavam-se como ervas daninhas, cada história pintada em cores diferentes, mas todas partilhavam uma coisa em comum. João Blackwood não era alguém para brincar. A Mariana foi a única que não mudou. Saiu de trás do balcão, calma como se estivesse a cumprimentar um cliente familiar. Nada mais e nada menos. A sua voz, firme, sem tremores nem medo, apenas com o cansaço de quem já vira demasiado na vida para se surpreender com o que quer que fosse. Perguntou: "O compartimento de sempre, João?" Não uma pergunta, mas uma confirmação. João assentiu, sem dizer uma palavra. Seguiu a Mariana até o último compartimento do café, diretamente atrás da nossa mesa. Os seus passos pesados no velho chão de madeira, cada um soando como um baque surdo. Pedro e os outros 2 seguiram e sentaram-se no compartimento em frente a ele. Ninguém pediu. Ninguém falou. Simplesmente sentaram-se como se a sua presença por si só fosse suficiente. Senti a mudança mesmo sem me virar. O ar atrás de mim ficou denso, pesado, como se alguém tivesse derramado um balde invisível de água gelada sobre o calor do café. Instintos de sobrevivência, aguçados por anos de dificuldades, fizeram-me enrijecer. A minha mão puxando inconscientemente Sofia e Lia para mais perto. Sofia levantou a cabeça, olhos curiosos espreitando por cima do meu ombro, e sussurrou para perguntar quem eram aqueles homens. Apertei o aperto na mão da minha filha, a voz baixa, mas firme, dizendo-lhe para ficar quieta, para comer, para não olhar. Eu não sabia quem eram aqueles homens, mas conhecia o perigo. Já tinha vivido o tempo suficiente em bairros pobres para reconhecer o cheiro do poder e da violência, e esse cheiro vinha do compartimento atrás de mim como fumo invisível. A Mariana voltou à nossa mesa uns minutos depois, com um prato pequeno na mão. A porção de batatas fritas estava cuidadosamente empilhada, dourada e fumegante, mas muito menor do que eu esperava. Olhei para o prato, depois para as minhas 2 filhas,
e fiz as contas rapidamente na cabeça. Não era suficiente, mas tinha de ser suficiente. A Mariana pousou o prato juntamente com 3 copos de água, fez um pequeno aceno e afastou-se sem dizer uma palavra. Senti-me silenciosamente grata por aquele tato. Puxei o prato para o centro da mesa e comecei a dividi-lo. 2 porções maiores foram para a Sofia e para a Lia, e guardei a mais pequena para mim. Na verdade, a minha parte era apenas umas poucas batatas espalhadas, apenas o suficiente para parecer que estava a comer com elas. Nada mais. A Sofia olhou para as batatas fritas à sua frente, depois para a minha porção, as sobrancelhas franzidas. Levantou a cabeça e perguntou por que é que eu estava a comer tão pouco, por que é que não estava a comer mais. Sorri, o sorriso que tinha praticado à perfeição nos últimos 2 anos, e disse que já tinha comido antes de sairmos, que o meu estômago ainda estava cheio. A mentira saiu dos meus lábios tão facilmente que me assustou. Tinha mentido às minhas filhas demasiadas vezes. Menti que não estava com fome. Menti que gostava das partes queimadas. Menti que já tinha comido no trabalho. Pequenas mentiras, mentiras inofensivas, mas empilhadas numa montanha de vergonha que eu carregava todos os dias. A Sofia assentiu, aceitou a resposta e começou a comer. Mas a Lia não. A menina permaneceu imóvel, os olhos castanhos fixos em mim sem pestanejar. E havia algo naquele olhar que me fez desviar a vista. A Lia não perguntou, não falou, mas sabia. De alguma forma, aquela criança de 5 anos sempre sabia quando eu estava a mentir, e o seu silêncio pesava mais do que qualquer pergunta. As meninas começaram a comer, mas não da forma como as crianças normais comem. Comiam devagar, com cuidado. Uma mordida de cada vez, mastigando e engolindo como se estivessem a tentar estender a refeição o máximo possível, como se tivessem medo de que, se comessem demasiado depressa, a comida desapareceria e não restaria mais nada depois. Nenhuma criança deveria ter de comer assim. Nenhuma criança deveria saber racionar cada mordida dessa forma. Mas as minhas filhas sim, porque a vida lhes tinha ensinado lições que nunca deveriam ter tido de aprender. Do compartimento atrás de nós, vozes baixas chegavam. Vozes de homens, profundas e roucas, dizendo coisas que eu não conseguia perceber bem e que não queria perceber. Tentei impedir que os meus ombros tremiam. Tentei concentrar-me nas batatas fritas à minha frente. Tentei fingir que nada estava a acontecer atrás de mim, mas Lia não conseguia fingir. A criança continuava a olhar para o último compartimento, os seus olhos curiosos a seguir aqueles homens misteriosos. Queria dizer-lhe para não olhar, mas não ousei falar, com medo de atrair atenção. E então o inevitável aconteceu. Num breve instante, quando Lia virou a cabeça para olhar para trás, o seu olhar encontrou-se com o de João Blackwood. Ele estava a observar a nossa mesa, talvez por acidente, talvez por alguma razão que ninguém conseguia entender. 2 pares de olhos cruzaram-se, cinzento e castanho, endurecido e límpido, frio e inocente. Prendi a respiração, esperando que a minha filha desviasse o olhar, esperando que a criança se encolhesse sob aquele olhar assustador, como todos os outros no café faziam. Mas Lia não desviou o olhar. Continuou a encará-lo com olhos que não continham medo algum, apenas a pura curiosidade de uma criança que ainda não sabia o que era o medo. E João Blackwood, o poderoso chefe da Zona Sul de Lisboa, o homem que fazia o café inteiro baixar a cabeça quando ele entrava, foi o primeiro a desviar o olhar. Ele franziu a testa, baixou o olhar para o café frio à sua frente, e algo estranho que ele não conseguia nomear deslizou para o seu peito. Desconfortável, inquieto, como se os olhos límpidos daquela criança desconhecida tivessem acabado de ver algo profundo dentro dele que ele próprio tinha esquecido que existia há muito tempo. João Blackwood afastou o rosto do olhar da criança,
mas a sensação inquieta permaneceu alojada no seu peito como um arranhão que se recusava a curar. Baixou os olhos para o café à sua frente, observou a fina fita de vapor subir e depois desaparecer no ar. O café tinha arrefecido há muito tempo. Não tinha intenção de o beber. Nunca bebia nada ali. Nunca conseguiu comer uma única dentada naquele pequeno café, mesmo que viesse todos os anos há 24 anos. O café da Mariana não era um lugar onde vinha para comer. Era um lugar onde vinha para recordar. Todos os anos, na noite de Ação de Graças, enquanto outras famílias se reuniam à volta de mesas quentes, João Blackwood conduzia até aquela esquina, entrava pela porta familiar e sentava-se no último compartimento. Sempre aquele compartimento, nunca mudando, porque era ali que a sua mãe costumava sentar-se para descansar entre turnos exaustivos. Olhou em volta do café e tudo continuava igual. As paredes ainda pintadas de um amarelo pálido como há 24 anos. Mesmo que tivessem aparecido mais algumas rachas e manchas descascadas, o balcão ainda estava no mesmo lugar, com os mesmos bancos de couro vermelho gastos com a idade. O relógio de parede ainda estava 2 minutos atrasado, e ninguém se dava ao trabalho de o arranjar. O cheiro a café e a fritos ainda pairava no ar como uma constante que o tempo não conseguia apagar. Apenas 2 coisas tinham mudado. A Mariana tinha envelhecido. O seu cabelo branco, em vez do preto profundo, que tinha sido na sua memória. E ele, o menino magro de 12 anos daquela altura, tinha se tornado a própria coisa que a sua mãe nunca quisera ver. Um chefe, um homem que as pessoas temiam, um nome sussurrado no escuro com horror. A sua mãe tinha sonhado que o seu filho se tornaria médico ou advogado, ou pelo menos um homem decente com um trabalho honesto. O que pensaria ela se o visse agora? João não queria saber a resposta. Pedro sentou-se em frente a ele, observando com os olhos de um homem que o tinha seguido durante 15 anos. O chefe tenciona ficar muito tempo este ano? Perguntou Pedro calmamente, a sua voz baixa o suficiente para que só os dois pudessem ouvir. Como todos os anos, respondeu João brevemente. Como todos os anos, Pedro assentiu e não perguntou mais nada. De todos os homens que seguiam João, Pedro era o único que sabia porque ele vinha ao café da Mariana todos os dias de Ação de Graças. Não por negócios, não por alguma reunião secreta, mas porque aquele era o único ritual de expiação que João Blackwood ainda se permitia. Ele odiava aquele feriado. Odiava os risos altos de famílias felizes. Odiava o cheiro a peru assado que agitava memórias dolorosas. Odiava o vazio que vinha cada vez que via crianças nos braços dos seus pais, enquanto ele não tinha mais ninguém. Mas ele ainda vinha ano após ano, como um castigo que escolhia para si mesmo, como uma forma de se lembrar de quem tinha sido antes de se tornar este monstro. O seu olhar desviou-se sem querer para a mesa junto à janela onde a mãe e as 2 filhas estavam sentadas. A mulher era magra, os seus ombros estreitos tremiam. Um pequeno prato de batatas fritas estava no centro, dividido em 3 porções irregulares. As 2 crianças comiam devagar, com cuidado, cada dentada como se estivessem a tentar fazer aquele momento durar para sempre. E a criança com olhos demasiado velhos tinha-o olhado sem medo. A imagem era tão familiar que doía, tão familiar que João teve de cerrar os dentes e desviar o olhar, porque parecia um espelho a refletir um passado que ele tinha tentado enterrar durante 24 anos. A memória atingiu-o sem aviso, como uma corrente subterrânea a arrastá-lo para o passado. Num instante, João já não estava sentado no café da Mariana do presente. Ele estava lá, num apartamento de um quarto no sul de Lisboa, 26 anos antes, na noite de Ação de Graças, quando tinha 10 anos. O apartamento estava tão frio que parecia que o inverno tinha rastejado para dentro e se recusava a ir embora. As paredes estavam rachadas e manchadas de umidade. O aquecedor estava avariado desde o mês passado,
e o senhorio não se tinha dado ao trabalho de o arranjar. O pequeno João estava encolhido no chão de madeira podre, as costas contra um sofá rasgado com o recheio a sair, os joelhos junto ao peito para segurar o calor que pudesse. A fome arranhava o seu estômago como um animal a roer as suas entranhas, mas ele estava habituado, tão habituado que já nem reclamava. Lá fora, pela janela, caía neve num borrão branco. Dos outros apartamentos do edifício, vinham risos e o cheiro a comida esgueirava-se pelas frestas debaixo das portas. Outras famílias estavam a celebrar o dia de ação de graças. Outras famílias tinham peru, puré de batata, tarte de abóbora. Ele tinha apenas o quarto frio e a barriga vazia. Uma chave tilintou na porta. O rapaz levantou a cabeça, o coração a bater mais depressa. A mãe tinha chegado. Catarina Blackwood entrou, o rosto pálido de exaustão, os olhos encovados com olheiras por baixo. Ainda usava o seu uniforme do café da Mariana, um avental branco salpicado de molho e gordura de fritos. O cabelo estava preso, mas fios soltos tinham-lhe escapado de um longo turno, e alguns fios prateados estavam emaranhados no castanho escuro, embora ela tivesse apenas 36 anos. Mas na mão trazia uma caixa de esferovite. O coração de João deu um salto. Uma caixa daquelas significava que havia comida. Ela pousou-a no chão, afundou-se ao lado dele e levantou a tampa. O cheiro a peru assado subiu, quente e rico, como um milagre dentro daquela sala gelada. Lá dentro havia uma porção de peru com um pouco de puré de batata e molho. Sobras que a Mariana lhe tinha deixado levar para casa depois do seu turno. Apenas o suficiente para uma pessoa. Catarina empurrou a caixa para o filho e sorriu com os lábios secos e rachados. Disse-lhe para comer, que já tinha comido no café. João olhou para ela, para os olhos fundos, para a agudeza das suas maçãs do rosto, para as mãos finas a tremer de frio e fome. Ele sabia que ela estava a mentir. Ela não tinha comido nada. Nunca comia em noites assim. Ela sempre lhe dava tudo. Sempre dizia que já tinha comido, sempre sorria enquanto o seu próprio estômago se contorcia. Mas ele era apenas um menino de 10 anos com fome, e o peru cheirava demasiado bem, demasiado tentador, demasiado difícil de resistir. Pegou no garfo de plástico que ela lhe deu e começou a comer, dentada a dentada, devagar, tentando saboreá-lo, para estender aquele momento raro o máximo que podia. O peru sabia tão bem que lhe dava vontade de chorar. A sua mãe sentou-se ao lado dele, observando-o comer com olhos gentis, sem tocar numa única dentada, mesmo que houvesse comida suficiente para dividir ao meio. Quando restavam apenas algumas dentadas, João parou de repente, levantou o rosto para a mãe, e uma pergunta escapou antes que ele pudesse contê-la. Perguntou: Mamã, por que é que nós não celebramos o dia de ação de graças como as outras pessoas? A Catarina ficou imóvel. O sorriso nos seus lábios desapareceu como uma vela apagada pelo vento. Os seus olhos desviaram-se para um ponto distante na parede rachada. E então as lágrimas começaram a cair. Sem soluços, sem choros convulsivos, apenas lágrimas silenciosas a rolar pelas suas bochechas, pingando no avental branco já manchado e gasto. João entrou em pânico. Nunca tinha visto a sua mãe chorar. Ela era sempre forte, sempre sorridente, sempre a dizer que tudo ficaria bem. Agarrou-se a ela, a voz a tremer enquanto pedia desculpa, implorando-lhe para não chorar, prometendo que não perguntaria mais. A Catarina abraçou-o com força, apertando tanto que ele mal conseguia respirar. Sussurrou-lhe ao ouvido, a voz embargada pela dor, que não era culpa dele, era dela, que lamentava não lhe poder dar uma vida melhor. Ficaram assim muito tempo, mãe e filho abraçados no quarto gelado, numa noite de ação de graças com nada além de uma caixa de sobras e um amor que transbordava. 2 anos depois, Catarina Blackwood desabou a meio do seu turno no café da Mariana. Exaustão, insuficiência cardíaca.
O seu corpo tinha suportado demasiados anos de trabalho árduo, demasiadas refeições saltadas, demasiadas noites sem dormir enquanto fazia turnos extra para criar o seu filho. A Mariana foi quem chamou a ambulância. A Mariana foi quem correu à escola de João para o ir buscar. A Mariana foi quem segurou a mão do menino de 12 anos durante todo o caminho até o hospital, mas eles chegaram tarde demais. Quando João entrou na sala de emergência, a sua mãe já estava imóvel na cama. Um lençol branco cobria-a. Ele ficou ali a olhar para a forma dela debaixo daquele pano imaculado. E não chorou, não porque não doesse, mas porque a dor era demasiado grande, demasiado profunda, demasiado pesada para as lágrimas virem. A partir daquele dia, João Blackwood não tinha mais ninguém no mundo. A partir daquele dia, o menino de 12 anos aprendeu a nunca mais ser fraco. O tilintar de uma chávena contra um prato puxou João de volta ao presente. Piscou os olhos e percebeu que estava a agarrar a beira da mesa tão firmemente que os seus dedos doíam com a pressão. Ainda era o café da Mariana. Ainda era a noite de ação de graças. Mas algo estava diferente. Lentamente, virou-se para a mesa junto à janela. Não sei bem o que fez a Lia, a minha filha mais nova, fazer aquela pergunta. Talvez ela tenha notado que eu não estava a comer, mesmo que eu tentasse fingir que estava a mastigar as poucas batatas fritas da minha porção. Ou talvez, quem sabe, uma criança de 5 anos tenha começado a perceber que a mãe sempre ficava com uma porção mais pequena, sempre dizia que já tinha comido, sempre observava os filhos a comer com um olhar que era uma mistura de amor e dor. Não acham que é irônico como as crianças veem tudo? Ou talvez a Lia tivesse aprendido a fazer contas de uma forma que nenhuma criança da idade dela devia ter de fazer. Aprendeu que a comida não era infinita. Aprendeu que se comessem tudo hoje, podia não haver nada lá amanhã. Aprendeu as duras lições que a vida lhe impôs antes mesmo de ter tido tempo de aprender a ler e escrever. O prato de batatas fritas estava quase vazio agora. Apenas algumas últimas peças jaziam sozinhas no centro, frias e moles. A Sofia já tinha acabado a sua porção há muito tempo e agora estava sentada em silêncio, a olhar pela janela, vendo os primeiros flocos de neve a cair lá fora. Mas Lia parou. Sentou-se perfeitamente imóvel, os olhos castanhos fixos nas batatas fritas que restavam na sua porção. Depois olhou para mim, depois de volta para o prato, como se estivesse a ponderar algo, a calcular algo que uma criança de 5 anos não devia ter de ponderar ou calcular. O silêncio estendeu-se entre mãe e filha. Senti que algo estava errado, mas não sabia o quê. Inclinei a cabeça e perguntei suavemente o que era, se a Lia não gostava das batatas fritas, se não sabiam bem. Lia abanou a cabeça. Não era que não gostasse, não era que não soubessem bem. Ficou em silêncio mais um pouco. Pequenos lábios a moverem-se como se estivesse à procura de palavras demasiado grandes para o vocabulário de uma criança. Depois levantou o rosto, os olhos castanhos límpidos a olharem diretamente para os meus, e perguntou: Mamã, se eu não acabar isto, teremos comida amanhã? A pergunta ecoou no pequeno espaço à volta da nossa mesa, leve como um sopro, pura como a voz de um anjo. Mas para mim, aterrou como um martelo, direto no peito. Tudo o que eu tinha tentado esconder, cada mentira que eu tinha construído para proteger as minhas filhas da verdade brutal, cada máscara de força que eu vestia todos os dias, tudo se desfez num único momento. Uma criança de 5 anos tinha me desmascarado, visto através da pobreza que eu tentava esconder, visto através do medo que eu tentava engolir, visto através do fracasso que eu tentava disfarçar com um sorriso. Lia sabia. Ela sabia que eu não estava a comer porque não havia comida suficiente. Ela sabia que aquele prato de batatas fritas podia ser a nossa última refeição por muito tempo. Ela sabia que se comessem tudo hoje, amanhã podia não haver nada. E a parte mais dolorosa era que a criança estava disposta a passar fome para guardar um pouco para amanhã.
Aos 5 anos, Lia tinha aprendido um tipo de sacrifício que muitos adultos nunca compreendem em toda uma vida. As lágrimas jorraram antes que eu pudesse detê-las. Não queria chorar. Não queria chorar à frente das minhas filhas. Não queria chorar em público e etírico, mas não conseguia controlar. Lágrimas quentes e amargas escorreram pelas minhas bochechas e caíram sobre a velha mesa de madeira. Levantei uma mão para cobrir a boca, tentando conter o som, mas os meus ombros tremiam em ondas, como se o meu corpo estivesse a tentar expelir toda a dor que tinha guardado durante 2 anos. O café mergulhou de repente num silêncio. Não o silêncio normal de um lugar calmo, mas um silêncio pesado, sufocante, como se alguém tivesse retirado todo o ar da sala. O casal idoso junto à janela parou de comer, os seus talheres baixando para os pratos, enquanto se olhavam com a compreensão dolorosa de pessoas que viveram o tempo suficiente para reconhecer o sofrimento alheio. O homem sentado sozinho no canto pousou o seu café e baixou a cabeça, sem ousar olhar para a mesa da janela, como se tivesse vergonha da sua própria impotência. A pequena família com 2 crianças calou-se a meio da refeição. A mãe puxou inconscientemente a sua criança para perto do peito. Carla, a jovem empregada com cabelo vermelho preso no alto, ficou imóvel no corredor com um tabuleiro nas mãos, os olhos arregalados e cheios de lágrimas. Tinha apenas 20 anos e em 6 meses a trabalhar ali, nunca tinha visto nada assim. Mariana estava atrás do balcão, torcendo inconscientemente o pano de prato nas mãos com angústia silenciosa. Ela tinha testemunhado milhares de histórias em 35 anos a gerir este café. Mas havia perguntas que, por muitas vezes que as ouvisse, nunca se habituaria. Ninguém disse nada. Ninguém sabia o que dizer porque não havia resposta grande o suficiente para uma criança de 5 anos perguntar à mãe se haveria comida amanhã. Essa pergunta cortou João Blackwood como uma navalha. Cada palavra, cada sílaba, tão claras e tão dolorosas, que parecia que alguém acabara de traçar uma longa linha no seu peito. Mamã, se eu não acabar isto, teremos comida amanhã? A voz pura da criança ecoava na sua cabeça, repetindo-se incessantemente como uma canção presa num loop quebrado. Todos os outros sons desapareceram. O murmúrio baixo dos clientes, o tilintar dos pratos na cozinha, o zumbido constante do aquecedor. Tudo se dissolveu no nada. Havia apenas aquela pergunta, suspensa no ar como uma sentença. E então a memória veio, indesejada, sem aviso. Num flash, o rosto da sua mãe ergueu-se diante dele, magro e pálido, lágrimas silenciosas a escorrer pelas bochechas encovadas. A sala gelada há 26 anos, a caixa de peru sobrante no chão, e a sua própria voz quando ele era um menino de 10 anos, inocente o suficiente para não entender por que a sua casa era diferente das dos outros. Mamã, por que é que nós não celebramos o Dia de Ação de Graças como as outras famílias? 2 perguntas sobrepostas, reverberando na sua mente até se tornarem uma só. A sua pergunta de então e a pergunta da criança desconhecida agora, diferentes no tom, diferentes na fraseologia, mas comoventemente idênticas no essencial. Ambas eram perguntas de crianças que já sabiam o que era a fome. Ambas eram perguntas de crianças que tinham aprendido que a comida não era garantida. Ambas eram perguntas que as crianças nunca deviam ter de fazer. A mão de João apertou a borda da mesa, o seu aperto rígido, as veias azuis salientes sob a pele. Olhou para a mesa da janela, para as costas finas da jovem mãe a tremer em ondas enquanto chorava. Olhou para as 2 meninas em frente a ela, uma assustada e confusa. Sem entender o que tinha acontecido, a outra anormalmente calma, como se já estivesse habituada a ver a sua mãe chorar. A cena era tão familiar que lhe tirou o fôlego. Tão familiar que ele queria levantar-se e sair, fugir daquele café, das memórias que o perseguiam como demônios.
mas as suas pernas não se moviam. Um momento de hesitação prolongou-se. Dentro da sua cabeça, duas vozes discutiam. A primeira voz, fria e prática, dizia que aquilo não era problema dele. Ele não sabia quem era aquela mulher. Não sabia as suas circunstâncias. Não tinha qualquer responsabilidade para com ela ou com aquelas crianças. A regra número 1 no seu mundo era nunca interferir na vida de outras pessoas, a menos que houvesse algo a ganhar. Claramente não havia nada a ganhar ali. Ele devia ficar quieto, beber o seu café, fingir que não via nada e depois ir embora. Como todos os anos. A segunda voz, mais pequena, mas mais implacável, sussurrava que ele tinha sido aquela criança. Tinha estado sentado numa sala gelada com a fome a roer-lhe a barriga, fazendo à mãe perguntas que não tinham resposta. Tinha-a visto chorar e tinha sido incapaz de fazer nada. Sem ninguém para a ajudar, sem ninguém para o salvar. Ele tinha jurado que, se algum dia tivesse poder suficiente, nunca viraria as costas quando visse alguém que precisava de ajuda. Ele não permitiria que nenhuma criança fizesse as perguntas que ele outrora fizera. Ele não era um herói. Ele sabia disso melhor do que ninguém. Era o homem que as pessoas temiam, não o que amavam. Era um nome sussurrado no escuro com o horror. Tinha feito coisas terríveis, coisas que a sua mãe nunca teria perdoado se ainda estivesse viva. Mas talvez, só desta vez, pudesse fazer algo diferente. Não para espiar, não para se tornar um bom homem, mas simplesmente porque não conseguia sentar-se ali, ouvir uma criança fazer aquela pergunta e não fazer nada. Ele não conseguia. Pedro notou a mudança nele imediatamente. 15 anos ao lado de João Blackwood tinham-lhe ensinado a ler o seu chefe, e algo estava a acontecer agora. Perguntou suavemente, cauteloso. Chefe, há algo de errado? João não respondeu. A decisão já estava tomada. Levantou-se. O arrastar da sua cadeira no velho chão de madeira ressoou no silêncio do café como um trovão num céu limpo. Todas as cabeças se viraram para ele. O casal idoso, o homem sentado sozinho, a pequena família, a Carla com o tabuleiro nas mãos, a Mariana atrás do balcão. Todos a olhá-lo, alguns com medo, outros curiosos, alguns sem ousar olhar diretamente para ele. Pedro começou a levantar-se, mas João levantou uma mão, sinalizando-lhe para se sentar. Isto era algo que ele tinha de fazer sozinho. Ele caminhou. Cada passo pesado ressoou na madeira. 1 passo, 2 passos, 3 passos. A distância do seu compartimento até a mesa da janela não era grande, apenas alguns metros, mas parecia interminável. Ouvi aqueles passos. O meu corpo enrijeceu, a coluna reta como uma tábua. Os meus braços puxaram instintivamente a Sofia e a Lia para perto, como se eu pudesse transformar-me num escudo. Não ousei virar-me, não ousei olhar. Apenas sentia a escuridão a mover-se para mais perto, mais perto, mais perto. Então a sombra do João caiu sobre a nossa mesa, obscurecendo a quente luz amarela que nos envolvia como uma grande cortina preta. A Sofia levantou a cabeça, os olhos arregalados, a olhar para o homem alto que estava de pé sobre a nossa mesa. A Lia também levantou a cabeça, mas não havia medo nos seus olhos. Apenas a observação silenciosa e firme de uma criança que já vira demasiado para saber o que era o medo. João Blackwood parou ao lado da pequena mesa, imponente como uma torre negra dentro do acolhedor café. Não disse nada. Apenas ficou ali, e o seu silêncio era mais assustador do que quaisquer palavras poderiam ter sido. Sentia aquela presença nas minhas costas, pesada e opressora como uma nuvem escura que prometia uma tempestade. Não queria virar-me, não ousava, mas o instinto de uma mãe era mais forte do que o medo. Tinha de enfrentar o que quer que estivesse a ameaçar as minhas filhas, fosse o que fosse. Virei-me lentamente. Levantei o meu rosto encharcado de lágrimas para o estranho, os olhos ainda vermelhos de tanto chorar, as bochechas molhadas de lágrimas que ainda nem tinham tido tempo de secar.
os lábios a moverem-se como se quisesse dizer algo, mas nenhum som saiu. Desculpe. Por favor, não nos magoe. Por favor, perdoe-nos por estarmos no seu caminho. Nem sabia o que ia dizer, apenas que estava pronta para implorar, pronta para me ajoelhar se fosse preciso para proteger as minhas 2 filhas pequenas. Mas João não me olhou. Os seus olhos cinzentos e frios varreram o rosto encharcado de lágrimas da jovem mãe sem parar e fixaram-se diretamente na criança sentada em frente a mim, Lia. A criança que tinha feito aquela pergunta. Os seus olhos encontraram-se cinzentos e castanhos, endurecidos e límpidos, frios e inocentes, envelhecidos por demasiados anos na escuridão e envelhecidos demasiado cedo por uma realidade brutal. João olhou para os olhos da criança. E o que viu? Viu uma maturidade que não tinha lugar numa criança de 5 anos. Viu preocupação cuidadosamente escondida sob aquela calma antinatural. Viu uma compreensão da pobreza que nenhuma criança daquela idade deveria ter de carregar. E mais fundo do que tudo isso, viu-se a si mesmo há 26 anos, sentado numa sala gelada com a barriga vazia, fazendo à mãe perguntas que não tinham resposta. Puxou uma cadeira da mesa vazia ao lado delas, o arrastar da madeira no chão duro no silêncio. Depois sentou-se, não se impondo sobre elas como costumava fazer quando enfrentava alguém, mas baixando-se até ficar ao nível dos olhos da criança, como se ela fosse sua igual, digna de ser olhada diretamente em vez de ter de olhar para cima. Prendia a respiração, os dedos a apertar a borda da mesa até doer. Não entendia o que estava a acontecer, não entendia por que aquele homem assustador se estava a sentar para falar com a minha filha, mas não ousava mover-me, não ousava interromper. A Sofia também ficou em silêncio, apertada contra mim, os olhos arregalados fixos no estranho com medo. Só a Lia não tinha medo. Ela olhava diretamente para os olhos de João Blackwood, firme, inabalável, simplesmente a observar com a calma de uma criança que tinha esquecido como se assustar. João abriu a boca. A sua voz era baixa e rouca, mas gentil de uma forma que era surpreendente. Não a voz de comando que os seus homens estavam habituados a ouvir, mas a voz de alguém a tentar lembrar-se de como falar com uma criança depois de anos sem o fazer. Ele perguntou: "Olá, miúda, como te chamas?" Lia respondeu baixinho, mas firme. Lia. João assentiu como se o nome significasse algo para ele. Lia, repetiu, vou dizer-te algo, e tu ouve com atenção. A criança assentiu, séria como um adulto a preparar-se para receber uma ordem. Essa seriedade num rosto tão jovem fez algo no peito de João arder. João falou lenta e claramente. Esta noite comes o quanto quiseres. Não precisas de guardar nada. Não precisas de te preocupar com o amanhã. Entendes? Lia inclinou a cabeça, a confusão a surgir nos seus olhos castanhos. Começou a falar, os lábios entreabertos, mas João levantou uma mão para deter. Amanhã resolve-se amanhã, disse ele. Esse é o trabalho do adulto. O teu trabalho é comer até estares farta. Lia ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos nele, como se estivesse a tentar ler a verdade dentro daquele homem estranho. Depois perguntou, a sua voz pequena, mas clara, como sabes que haverá comida amanhã? A pergunta de Lia perfurou João como uma pequena agulha direto ao coração. Não porque fosse rude ou desafiadora, mas porque era demasiado real, demasiado lógica, demasiado comovente para uma criança de 5 anos. Ela não estava a perguntar porque duvidava da sua promessa. Estava a perguntar porque tinha vivido o tempo suficiente com a fome para saber que o amanhã não era algo que alguém pudesse garantir. João olhou para aqueles olhos límpidos e respondeu com uma voz que nem reconheceu como sua. Porque eu prometo. Eu não podia mais ficar calada, embora tivesse medo,
Embora estivesse a tremer, embora soubesse que o homem à minha frente podia fazer-me desaparecer e ninguém jamais me encontraria, eu ainda não conseguia ficar ali e ver um estranho prometer à minha filha das mesmas coisas que eu própria não conseguia dar. Falei, a minha voz tremia, mas forçando-se a ficar firme, implorando-lhe, dizendo-lhe que não precisávamos de piedade, que eu podia cuidar das minhas filhas. As palavras saíram da minha boca como um reflexo, como uma última parede defensiva que eu erguia para proteger os últimos pedaços de orgulho que me restavam. Eu sabia que era uma mentira. Eu sabia que não conseguia cuidar das minhas filhas. Não naquele momento, não com 7 € no bolso e um aviso de despejo pendurado sobre a minha cabeça. Mas não podia aceitar a ajuda de um estranho. Não podia deixar as minhas filhas verem a mãe tão fraca que tinha de depender da misericórdia de outra pessoa. João virou-se para me olhar pela primeira vez desde que se tinha sentado à nossa mesa. Ele realmente olhou para mim, não o olhar rápido de antes, mas diretamente nos meus olhos, profundo o suficiente para ver o que estava por baixo. E o que ele viu? Viu olhos avermelhados pelas lágrimas, mas não havia rendição neles. Viu um queixo ainda erguido mesmo, enquanto os meus ombros tremiam com o esforço de conter os soluços. Viu as mãos apertadas até os nós dos dedos ficarem brancos, como se estivesse a agarrar algo invisível, apenas para se manter de pé. Viu orgulho, a última coisa que restava quando tudo o resto tinha sido arrancado, a arder por trás do azul cansado e nublado dos olhos de uma jovem mulher. João reconheceu-o imediatamente porque já o tinha visto antes. Tinha-o visto nos olhos da sua mãe tantas vezes. Sempre que alguém oferecia ajuda, sempre que alguém mostrava piedade, sempre que ela tinha de enfrentar a bondade, ela acreditava que não merecia. A sua mãe também levantara a cabeça assim. Também recusara assim. Também dissera que conseguia resolver as coisas sozinha assim. E depois tinha morrido sozinha, exausta de tentar carregar tudo sozinha por demasiado tempo. Ele não queria ver aquilo acontecer de novo, disse ele, a voz baixa, destinada apenas às pessoas àquela mesa. Não tenho pena de si. Não sou bondoso o suficiente para ter pena de ninguém. Eu pisquei os olhos, desorientada por uma resposta que não esperava, perguntei, ainda a tremer, mas agora tocada por um fio de curiosidade. Então, por que está a fazer isto? João ficou em silêncio. Uma pausa prolongou-se pesada, como se estivesse a lutar consigo mesmo, decidindo se podia dizer a verdade em voz alta. Depois abriu a boca e cada palavra saiu como se estivesse a ser arrastada de um lugar profundo no seu peito, um lugar que ele tinha enterrado há 26 anos. Há anos havia uma criança sentada neste café na noite de ação de graças. Ele perguntou à mãe por que a casa deles não tinha ação de graças como as outras casas. A mãe não conseguiu responder. Ela só chorou. E essa criança não sabia o que fazer, só sabia como abraçá-la e pedir desculpa por perguntar. Ele parou, a sua mandíbula apertou até o músculo se sobressair sob a pele. Os seus olhos cinzentos escureceram como um céu antes de uma tempestade. Ninguém os ajudou. Ninguém. A mãe daquela criança trabalhou até a exaustão, saltou refeições para guardar comida para o filho e, no fim, desabou bem aqui neste café. Ela morreu quando aquela criança tinha apenas 12 anos. Prendi a respiração, as lágrimas recomeçaram, mas desta vez não pela minha própria dor, mas pela dor que atravessava a voz do homem. Olhei para ele de forma diferente agora, já não com medo, já não me defendendo, apenas a entender, a compreensão de pessoas que sobreviveram ao inferno. João sustentou o meu olhar e continuou, a voz profunda e inabalável. Aquela criança jurou que se um dia tivesse poder suficiente, não viraria as costas quando visse alguém que precisava de ajuda. Ele não deixaria nenhuma criança fazer as perguntas que ele outrora fizera. Ele fez uma pausa, depois disse, aquela criança era eu.
e esta noite não estou a virar as costas. João não esperou pela minha resposta. Levantou a cabeça, os seus olhos procurando Mariana atrás do balcão, e acenou-lhe com um pequeno gesto. Mariana veio imediatamente, movendo-se com passos rápidos, apesar da sua idade, como se estivesse à espera daquele momento há muito tempo. Não havia surpresa no seu rosto, nem perguntas, apenas a prontidão de alguém que entendia o que estava a acontecer antes mesmo de ser preciso dizer em voz alta. João falou breve, mas claro. O especial de ação de graças para esta mesa. O prato completo, peru, puré de batata, molho, vegetais, tarte de abóbora e chocolate quente para as duas pequenas. Mariana sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente caloroso que eu lhe tinha visto desde que entramos naquela noite. Ela assentiu, disse, já vai, e apressou-se para a cozinha com passos mais rápidos do que o normal. Abri a boca para recusar. As objeções já esperavam na minha língua. Todas as frases sobre como eu não podia aceitar, não devia aceitar, não queria a ajuda de um estranho. Mas antes que eu pudesse dizer uma única palavra, a Sofia irrompeu, a voz brilhante e transbordante de esperança da forma como só as crianças conseguem. Peru a sério, mamã! Vamos comer peru a sério, mamã! Olhei para minha filha mais velha, para os olhos a brilhar como duas pequenas estrelas, para o sorriso radiante que se espalhava por um rosto que eu não via iluminado assim há tanto tempo. E não consegui dizer que não. Não podia esmagar aquela rara alegria sob o peso do meu orgulho. Apenas a senti, lágrimas ainda nas minhas bochechas, mas desta vez não inteiramente de tristeza. Havia alívio nelas também, e gratidão e algo que parecia esperança. Um sentimento que eu tinha esquecido que ainda podia ter. A comida apareceu tão rapidamente que era quase inacreditável. Como se Mariana já a tivesse preparado e estivesse apenas à espera que alguém a pedisse. Carla, a jovem empregada ruiva, trouxe um grande tabuleiro carregado com pratos fumegantes, uma travessa de peru assado, dourado e brilhante, estava no centro. A carne tenra em fatias limpas, a pele crocante e perfumada com ervas. Ao lado, uma tigela de puré de batata, suave como nuvens, salpicado com manteiga a derreter a superfície. O molho veio num pequeno jarro, espesso e perfumado. Legumes assados, cenouras, feijão verde, cebolas caramelizadas e, finalmente, 2 canecas altas de chocolate quente coroadas com chantilly. Postas à frente das meninas, Sofia olhou para a mesa cheia de comida, os olhos arregalados como se não pudesse acreditar no que via. Virou-se para mim e sussurrou com incredulidade atônita. Vamos mesmo comer, mamã? Tudo isto? A sério, mamã? Assenti, a garganta apertada, incapaz de forçar uma única palavra. Só conseguia assentir e olhar para a minha filha através das lágrimas. As meninas começaram a comer, mas desta vez não comiam devagar e com cuidado como tinham feito com as batatas fritas. Comiam com entusiasmo, felizes, como as crianças normais comem quando lhes é dada uma boa refeição. A Sofia cortou um pedaço grande de peru, encheu a boca e exclamou, é tão bom, mamã. É ainda melhor do que nos filmes. A Lia estava mais calada, mas também comeu, mordida a mordida, e os seus olhos castanhos já não tinham aquela preocupação envelhecida. Havia outra coisa lá agora, algo mais próximo da paz. João levantou-se, pronto para voltar ao seu compartimento. Tinha feito o que precisava de fazer. Tinha cumprido uma promessa à criança que costumava ser. Agora devia afastar-se e deixar a mãe e as filhas desfrutarem da refeição sem a sombra da sua presença sobre elas. Mas mal tinha dado um passo quando uma voz pequena chamou atrás dele. Senhor! Ele parou e virou-se. Lia estava a olhar para ele, um pouco de puré de batata preso no canto da sua boca. Aqueles olhos castanhos límpidos fixos nos dele, disse ela, a voz pequena, mas firme no café que ainda estava em silêncio. Obrigada.
2 palavras simples, sem frases elaboradas, sem polidez ensaiada. Apenas um obrigado sincero de uma criança de 5 anos. Mas para João Blackwood, um homem habituado ao medo e ao falso respeito. Aquelas 2 palavras tinham mais peso do que qualquer coisa que ele ouvira em 20 anos. Ficou ali por um momento, sem saber o que fazer com aquilo. Depois assentiu suavemente e afastou-se. João voltou para o seu compartimento, os passos ainda pesados, mas o peito mais leve do que alguma vez sentira nos últimos 26 anos. Sentou-se em frente a Pedro e não disse nada, apenas levantou a chávena de café que há muito tempo tinha arrefecido e pousou-a de novo. Pedro observou-o, e nos olhos do homem que o tinha seguido durante 15 anos, algo tinha mudado. Não surpresa, porque Pedro conhecia o passado de João há muito tempo. Era respeito, um tipo diferente de respeito. Não pelo poder ou pela ameaça, mas por algo mais profundo do que isso. Pedro virou-se para os outros 2 homens, que pareciam confusos, e sussurrou num tom que não admitia discussão. Deixem o chefe em paz. Eles assentiram e não perguntaram mais nada. No mundo deles, ninguém questionava as ações de João Blackwood. Mas naquela noite, aquele silêncio significava algo diferente. Não era medo, era compreensão. Na mesa da janela, eu e as minhas filhas continuávamos a comer. O suave tilintar dos talheres, as pequenas exclamações da Sofia de vez em quando sobre como tudo estava bom. O café voltou lentamente ao seu ritmo normal. Mas algo tinha mudado. O casal idoso, sentado por perto, olhou um para o outro, trocando um olhar que só pessoas que passaram uma vida inteira juntas podem partilhar. Depois a esposa levantou uma mão para chamar Mariana e sussurrou-lhe algo ao ouvido. Mariana ela sentiu, sorriu e uns minutos depois, Carla trouxe uma fatia fumegante de tarte de maçã com gelado de baunilha a derreter por cima e pousou-a na nossa mesa. A jovem empregada disse suavemente: "É do casal da mesa 3, meus anjos. Desfrutem." Olhei para cima e lancei um olhar ao casal idoso. Eles apenas sorriram e assentiram, sem precisar de agradecimentos, sem pedir nada em troca. Depois o homem de meia idade, que tinha estado sentado sozinho no canto, levantou-se. Passou pela nossa mesa, parou por um segundo, pousou uma nota de 20 euros amarrotada, fez um pequeno aceno sem dizer uma palavra e saiu pela porta para a noite gelada. Eu olhei para a nota na mesa, depois para a porta que já se tinha fechado, sem saber o que dizer. Mariana estava lá atrás do balcão, observando tudo com olhos que tinham visto demais em 35 anos a gerir aquele lugar. Ela levantou o canto do avental para limpar o rosto, sem esconder as lágrimas que caíam. Aquela tinha sido a mais bela ação de graças que ela tinha testemunhado em muito tempo. Ninguém falou alto, ninguém fez alarido, apenas pequenos, atos silenciosos espalhando-se de uma pessoa para outra como ondas em água parada. Sofia parou de comer e olhou em volta do café com inocente confusão. Depois virou-se para mim e perguntou: "Mamã, por que é que toda a gente está a ser tão simpática conosco? Nem os conhecemos." Puxei-a para perto, segurei-a com força e chorei. Dessa vez as lágrimas já não tinham o sabor do desespero amargo. Sabiam a gratidão, a fé nas pessoas que começava a voltar à vida depois de tantos dias em que parecia morta. A refeição terminou quando os pratos estavam limpos e as 2 canecas de chocolate quente não continham nada além de uma leve mancha de chantilly agarrada ao fundo. Sofia e Lia encostavam-se uma à outra, barrigas cheias, pálpebras a pender com o sono. Era o tipo de saciedade que as crianças sentem quando faz muito tempo que não lhes é permitido comer até estarem satisfeitas. O tipo de saciedade que as faz querer adormecer de imediato, ali mesmo na cadeira de madeira dura daquele pequeno café. Olhei para elas, o meu peito enchendo-se de algo que não conseguia bem nomear. Gratidão, alívio e vergonha também.
porque eu não tinha conseguido dar-lhes refeições assim sozinha. Mas naquela noite, afastei a vergonha. Naquela noite, eu só queria agarrar-me àquele momento raro. As minhas filhas alimentadas e felizes. Levantei-me e guiei suavemente as duas meninas sonolentas. Sofia cambaleou, agarrando a minha mão para se equilibrar. Lia estava um pouco mais alerta, mas os seus olhos também estavam pesados. Nós as três fomos em direção à porta. E quando passamos pelo compartimento onde João estava sentado, parei. Fiquei ali por um momento, procurando as palavras certas para dizer ao homem que tinha mudado completamente a pior noite de ação de graças da minha vida. No fim, tudo o que consegui foi: não sei quem é, não sei por que fez isto, mas obrigada. João assentiu e não falou. Ele não precisava de agradecimentos. Ele não os queria. Tinha feito aquilo tanto por si mesmo como por elas. Para pagar uma dívida ao menino de 10 anos que tinha sido, para cumprir uma promessa à mãe que tinha perdido. Mas antes que eu pudesse mover-me, Sofia falou de repente, a voz sonolenta, mas curiosa. Senhor, o dia de ação de graças é para agradecer, não é? João olhou para a criança que esfregava os olhos, e algo suave cintilou no seu olhar frio e cinzento. Ele respondeu, sim. Sofia inclinou a cabeça e perguntou com a simplicidade inocente que só as crianças têm. Então, pelo que está o senhor grato? A pergunta direta atingiu João num lugar que ele não esperava. Ele ficou em silêncio ao olhar para a criança à sua frente, depois para a jovem e magra mãe de pé ao lado dela, depois em volta do pequeno café entrelaçado nas suas memórias de infância. Ele procurou uma resposta nos cantos escondidos da sua alma, onde tinha enterrado sentimentos por tantos anos. E quando finalmente falou, a sua voz era mais profunda do que o habitual, quase um sussurro. Estou grato por ainda me lembrar. Sofia não entendeu o que aquilo significava. Lembrar de quê? Lembrar de quem? Mas não perguntou. Ela apenas sorriu. O sorriso brilhante de uma criança que tinha comido o suficiente e estava com muito sono e disse, eu também estou grata, Senhor. Obrigada pelo peru. Estava mesmo bom. E então, antes que alguém pudesse reagir, Sofia disparou para a frente e abraçou João com força, rápido e feroz, os pequenos braços envolvendo a sua cintura por um instante, antes de ela soltar e apressar-se de volta para mim, como se nada tivesse acontecido. João ficou imóvel. O seu corpo inteiro parecia ter se transformado em pedra naquele momento. O abraço durou não mais de 2 segundos, mas foi o suficiente para fazer o seu coração, a coisa que ele acreditava ter endurecido há muito tempo, doer de uma forma estranha. Foi o primeiro abraço que ele tinha recebido em mais de 20 anos desde que a sua mãe morrera. Ninguém o tinha abraçado. Ninguém se tinha atrevido a aproximar-se o suficiente para o abraçar. E agora uma criança de 5 anos que não sabia quem ele era, que não sabia o quão assustador ele podia ser, tinha-o abraçado simplesmente para dizer obrigada. Pedro estava sentado em frente a ele e viu tudo, mas fingiu que não tinha visto. Virou o rosto para a janela, dando ao seu chefe um momento privado que sabia que João precisava. Eu levei as minhas filhas em direção à porta, mas quando a minha mão tocou na maçaneta, a voz de João veio de trás de mim. Espere. Virei-me e vi-o a caminhar na minha direção, um pequeno cartão de visita na mão. Ele parou à minha frente e estendeu-o. A frente mostrava o nome de uma empresa que eu não reconhecia, mas o verso tinha um endereço escrito em tinta preta, a caligrafia firme e clara. João disse, um centro de apoio comunitário. Eles ajudam a encontrar empregos, fornecem assistência habitacional temporária e outras coisas. Vá lá amanhã. Diga o meu nome. Peguei no cartão, olhei para o endereço, depois olhei para o homem à minha frente. Eu não entendia. Já tinha sido demais. Agora isto também? Perguntei, a voz tremia. Por que me está a ajudar tanto? Não me conhece. Não me deve nada. João olhou para mim, depois para Lia, que estava perto,
aqueles olhos castanhos límpidos ainda fixos nele. Ele respondeu, a voz baixa e definitiva: Não a estou a ajudar. Estou a ajudar a criança que fez aquela pergunta. Depois virou-se e voltou para o seu compartimento, não me dando hipótese de dizer mais nada. Fiquei ali por mais um momento, os meus dedos apertando o cartão como se fosse uma linha de vida. Depois guiei as minhas filhas para a noite gelada, levando a primeira esperança real que sentira em 2 longos anos de desespero. Nós as 3 saímos do café da Mariana, a porta a fechar-se atrás de nós, o sino de vento a tremeluzir suavemente como um adeus. O vento de novembro ainda estava frio, ainda se movia em rajadas pela rua tranquila. Mas desta vez, não nos cortou diretamente como tinha acontecido na caminhada até lá. Talvez porque as nossas barrigas estavam cheias, talvez porque os nossos corações estavam quentes, ou talvez porque pela primeira vez em muito tempo, eu caminhava com esperança em vez de desespero. Sofia e Lia já não estavam em silêncio. Caminhavam ao meu lado, falando sem parar, contando e recontando e partilhando cada detalhe da refeição como se tivesse sido a coisa mais milagrosa do mundo. Sofia tagarelava animadamente sobre o peru, que tinha sido tão grande quanto a cabeça dela, sobre o puré de batata tão macio como nuvens, sobre o molho que cheirava tão bem que ela queria beber o prato todo. Lia dizia menos, mas acrescentava os seus próprios pedaços também, falando sobre o chocolate quente com chantilly amontoado por cima, sobre a tarte de abóbora que sabia doce e estranha e nova. Depois Sofia mencionou o homem alto que tinha parecido assustador, mas que tinha sido bondoso, e Lia assentiu em concordância e disse: Mamã, os olhos dele eram tão tristes, tristes como os seus olhos quando olha para a fotografia do pai. Eu ouvi sem falar, apenas sorrindo e apertando um pouco mais as mãos das minhas filhas. Ouvi os seus risos a ecoar na noite fria, risos verdadeiros, não forçados, não fingidos, o riso de crianças que tinham comido o suficiente e estavam felizes. Eu não ouvia um riso assim há muito tempo, há tanto tempo que quase tinha esquecido o seu som. A neve caía constantemente agora. Flocos brancos suaves desciam sobre os nossos cabelos, sobre os nossos ombros, cobrindo o pavimento à frente numa fina e frágil manta branca. Sofia guinchou. Neve, mamã, neve! E correu alguns passos à frente, inclinando o rosto para cima para apanhar flocos com a língua como outras crianças faziam. Lia não correu atrás dela. Ela apenas ficou perto, segurando a minha mão, levantando o rosto comigo para olhar para o céu noturno. Observei a neve a cair do preto profundo lá em cima. E sussurrei tão suavemente que foi quase apenas um sopro. Daniel, encontrei algo pelo qual estar grata. As meninas estão bem. Vou continuar. Eu prometo. Lia olhou para mim e não perguntou com quem eu estava a falar porque ela sabia. Ela sempre sabia quando eu falava com o pai dela. Ela apenas apertou o aperto como se dissesse: Eu percebo, estou aqui, não está sozinha. Continuamos a caminhar. Sofia à frente a apanhar neve. Lia ao meu lado de mãos dadas. Depois Lia falou de repente, a voz pequena, mas clara, na noite silenciosa. Mamã, para o ano podemos voltar a esse café? Olhei para baixo e vi olhos castanhos esperançosos erguidos para mim. Sorri e pela primeira vez em 2 anos, fiz uma promessa que acreditava que podia cumprir. Para o ano, a mamã vai cozinhar o peru para vocês as duas, ela mesma. Sofia ouviu e virou-se os olhos arregalados. A sério, mamã? Vai cozinhar peru a sério, mamã? Como na televisão? Assenti. Sim, como na televisão. Com puré de batata e tarte de abóbora também. As meninas guincharam e o seu som brilhante ecoou pela rua vazia, afastando o frio de inverno melhor do que qualquer casaco jamais poderia. Ao mesmo tempo, dentro do café da Mariana, João Blackwood ainda estava sentado sozinho no seu compartimento familiar,
como fazia todos os anos. Mariana trouxe-lhe a caixa de esferovite e pousou-a à sua frente como um ritual que não precisava de palavras. Mas naquele ano algo era diferente. João abriu a caixa, pegou no garfo de plástico e começou a comer. Ali mesmo, naquele café, pela primeira vez em 24 anos, Mariana observou de longe, os olhos brilhando com lágrimas. Mas não disse nada. Apenas sorriu e virou-se. Uma família entrou no café. Uma jovem mãe a liderar 3 crianças pequenas. Roupas finas, aquele olhar familiar de exaustão. Sentaram-se numa mesa perto da porta, abriram o menu e pediram a coisa mais barata. João observou-os por um momento, depois levantou-se, foi ao balcão, disse algo a Mariana e saiu. Quando a família terminou e pediu a conta, Mariana aproximou-se, sorriu calorosamente e disse-lhes que já estava paga. João saiu, e a noite nevada e fria envolveu-o como uma velha amiga. Na sua mão estava uma fotografia amarelada, uma foto dele e da sua mãe naquele café há muitos anos. Ele olhou para o rosto da sua mãe na foto e sussurrou: "Vou cumprir a minha promessa, mãe, todos os anos. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. E por mais difícil que tenha sido o caminho, a memória daquela noite, o calor inesperado da humanidade, a promessa sussurrada de um futuro melhor, isso sim foi o começo de algo. Um sopro, um convite para respirar de novo. E por isso, por tudo isso, continuo grato.